No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre como as guerras civis começam. O que faz uma pessoa resolver matar os seus vizinhos? Porque eles são diferentes, porque eles pensam diferente, ou são de uma etnia ou de uma religião diferente. Se até ontem essas pessoas conviviam, o que acontece? Qual é a estrutura por trás de tudo isso? O Brasil corre risco de uma guerra civil, na opinião de vocês? Os Estados Unidos correm risco? Sobre isso nós vamos conversar hoje. Para compor, pessoal, esse vídeo, eu me utilizei do livro Como as Guerras Civis Começam, da cientista política norte-americana Barbara Walter. Ela é especialista em guerras civis. A maior preocupação da autora é os Estados Unidos, porém ela analisa também outros países. E a partir da análise dela sobre a sociedade norte-americana e a possibilidade dos Estados Unidos terem uma guerra civil, serve também para o Brasil. A partir dessa análise que ela faz, a gente pode depreender se o Brasil corre risco ou não de ter uma guerra civil. Vamos lá. Ela começa o livro, pessoal, contando uma história de um cara chamado Adam Fox. Ele tinha 37 anos, estava desempregado e a namorada dele o tinha abandonado. Ele estava vivendo no subsolo de uma loja, num lugar muito ruim, e ele ficava o dia todo consumindo notícias a respeito da pandemia da Covid-19. Muitas dessas notícias que ele consumia eram fake news, eram notícias falsas. E ele recebia notícias pelo WhatsApp, ele consumia notícias nas redes sociais, e como dito, pessoal, muitas dessas notícias nem faziam sentido. Porém, ele acreditava em tudo, em praticamente tudo. Ele estava vivendo uma vida muito difícil e começou a responsabilizar todos os males da vida dele ao lockdown. Tá? E aí ele começou a se juntar com outros homens que pensavam como ele, que estavam também em situações muito difíceis, e aí eles começaram a protestar, porque eles não queriam o isolamento social e tudo mais. Nada adiantou. Resumidamente, ele começou a fazer reuniões com esses homens ali no porão onde eles estavam, onde ele estava, né, onde ele estava morando, e nisso esses homens começaram a tramar um golpe de Estado. Vai vendo. Eles pensaram em várias possibilidades. Bom, primeiro eles invadiriam a sede do Legislativo Estadual. Iriam tomar os legisladores como reféns e executá-los. Depois eles pensaram o seguinte: não, a gente tranca todas as portas, coloca fogo e mata todo mundo. Aí eles viram que isso era muito complicado. Aí eles pensaram numa coisa: por que a gente não sequestra a governadora que decretou o lockdown, a Gretchen Whitmer? A gente pode sequestrá-la, né? A governadora do estado de Michigan. E aí eles começaram a pensar o seguinte: a gente sequestra ela, leva ela para uma casa, a julga e a mata, tá? Aí, ao longo dos meses de agosto e setembro, esses homens começaram a vigiar a casa da governadora. Só que nisso, o FBI já tinha descoberto eles. E o FBI já tinha se infiltrado nas conversas online deles, já tinha participado de reuniões deles e já sabia as intenções de todo mundo. E aí, um dia, esse grupo tinha se reunido para comprar armas. E o FBI prendeu todo mundo. E o que isso tem a ver? O que essa história tem a ver com guerra civil? Para a autora, a gente tem que esquecer as guerras civis, né, aquelas imagens de guerras que a gente tem na nossa mente, construídas por filmes. Então, por exemplo, um exército de um lado e o exército do outro, tá? Ou como a gente vê na guerra da Ucrânia, então os ucranianos uniformizados com a braçadeira azul ou amarela de um lado, os russos com a braçadeira vermelha do outro. As guerras civis hoje, elas não se darão assim.
Tanto é que os Estados Unidos, eles têm um contingente de 1 milhão de pessoas, né? Um exército de 1 milhão de pessoas na ativa, mais 900 mil na reserva. Então, formar um exército, combater o exército norte-americano é praticamente impossível. Um golpe de Estado nos Estados Unidos também é muito difícil. Mas tem uma coisa aí. As guerras, e principalmente as guerras civis, não se dão só com exércitos formados de um lado e outro, cavando trincheira e atirando. Não. As guerras podem se dar também com atentados terroristas. E aí é que tá. Com sequestros de políticos, assassinatos de políticos, atentados terroristas visando civis, certo? E é aí que mora o perigo. E é nisso que os Estados Unidos correm risco. E se a gente for analisar, o Brasil também. Compreendem? Olha só. A autora fala que os grupos, esses grupos que fazem e querem promover esses atentados terroristas, eles são formados por pessoas como Adam Fox. São pessoas ressentidas, são pessoas com diversos problemas e eles são utilizados por gente muito poderosa, por gente com muito dinheiro, que tem interesses em que a sociedade, em que aquele governo, enfim, seja destruído. Percebem? E aí, pessoal, ela falou que durante a pesquisa dela, né, ela é especialista em guerras civis, né, como eu disse, que durante as várias pesquisas que ela fez, os componentes, né, dos sinais das guerras civis estavam sempre presentes. Só que as pessoas não tinham parado para analisar, não tinham parado para entender o risco que elas estavam correndo, o risco que a sociedade estava correndo. Compreendem? Por exemplo, ela cita o grupo palestino Hamas. Como que eles atuam? Bom, eles fazem ataques terroristas, eles fazem ataques a civis, eles fazem sequestros, promovem sequestros, né? Como que as Farc fazem? Da mesma forma, sequestros de políticos. Compreendem? Muito bem, pessoal. Dentro desses aspectos que eu estou colocando aqui para vocês, o rapaz do Espírito Santo, que recentemente fez um atentado, entrou numa escola atirando, matou um monte de gente, professores, alunos. Ele pode ser um lobo solitário, mas ele pode ser a ponta do iceberg de algo muito grande que nós não estamos conseguindo enxergar. Dizem, né, os jornais falaram que ele tinha conexões com grupos neonazistas, né? Então, a gente pode sofrer outros atentados vindos desse grupo, certo? E isso é uma guerra civil. Isso é uma guerra civil. E esse grupo, ele pode ser pequeno, por enquanto, porém, ele pode se transformar num grupo muito grande. E isso se espalhar pelo Brasil inteiro. E a gente viver em estado de alerta o tempo todo. Olha só como as coisas são complexas. Entendem? Muito bem, pessoal. E aí a Barbara Walters cita vários exemplos, né, de guerras civis, e ela se lembra de ter entrevistado uma mulher de Sarajevo chamada Berina Kovac. E essa moça de Sarajevo conta o seguinte, que ela vivia uma vida normal, né? E aí ela começou a ver as milícias se formando. E não deu muita bola. Ela continuou trabalhando, ela continuou viajando, ela continuou estudando, tendo a vida dela super tranquila, ela e os outros. Aí, um dia, isso numa noite de março de 1992, ela estava com o filho dela pequeno em casa e a energia elétrica foi cortada. E aí ela começou a ouvir os sons das metralhadoras. E foi aí, só nesse momento, que ela se tocou que ela estava vivendo numa guerra civil. Então vocês percebem como isso não é simples de ser detectado? Que as guerras civis, né, não são tão simples da gente entender.
se a gente está passando por isso ou não. Percebem? Olha só. E aí a autora fala o seguinte, né, que os sérvios, eles não nasceram odiando os outros, os croatas, os bosniacos, não, né, na Iugoslávia todo mundo vivia bem, todo mundo convivia, porque o Tito, né, ele era filho de pai croata e mãe eslovena, e ele minava muito, né, o poder dos sérvios, dos outros também, qualquer manifestação de identidade étnica, o governo reprimia. E aí, quando o Tito morreu, Slobodan Milošević viu ali uma oportunidade. E começou com um discurso super nacionalista, jogando os sérvios contra os outros. E ela fala o seguinte, né, que esse discurso nacionalista está presente em praticamente todas as guerras civis. Que é para a gente tomar muito cuidado com esse discurso. E nisso, a autora vai falando, né, que os croatas, sérvios e bosniacos não entraram numa guerra civil porque eles sentiam ódio inato. Não, eles foram fomentados por líderes que utilizaram essas pessoas como bucha de canhão, né? E nisso que nós temos que tomar muito cuidado, pessoal. Por quê? Porque várias pessoas têm interesses em nos utilizar, né, como buchas de canhão, isso tanto no espectro da direita quanto no da esquerda. E aí pôr as pessoas para matar, para morrer, enquanto elas estão em casa, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá certo? Outro ponto também que ela chama atenção de países que correm risco de guerra civil são aqueles que vivem numa ditadura e vão para uma democracia, né, e fazem a transição para a democracia. Países como a Venezuela corre sério risco de guerra civil a partir do momento que o Nicolás Maduro ou cair ou morrer. Por quê? Porque tem grupos que fazem oposição ao Maduro que estão presos. Esses grupos podem querer revanche. E aí os grupos que estão no poder hoje podem fomentar uma guerra civil porque sabem que vão responder pelos crimes que eles estão cometendo hoje. A mesma coisa na Rússia. Quando Putin cair, possivelmente a Rússia entre numa guerra civil. Né? Por quê? Mesma coisa. Tem grupos que fazem oposição ao Putin, que estão presos e podem querer revanche. Os grupos que estão hoje no poder sabem que vão responder pelos crimes que cometeram e aí podem pegar em armas, né? Então a gente tem que ficar bastante atento aí com o caso da Venezuela, que é o nosso vizinho, né? E o caso da Rússia também, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Eu deixo aí a indicação para vocês desse livro, Como as Guerras Civis Começam, e eu espero muitíssimo que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu peço a sua gentileza, se você não for inscrito, inscrita no canal, que você se inscreva, compartilha, curta esse vídeo, deixa o seu like, enfim, os seus comentários, tá certo? Tudo isso é muitíssimo importante. Um abraço e até o próximo vídeo.